Olá, pessoal! Vamos conhecer um pouco mais sobre os insetos? Para isso, convidamos uma pessoa muito especial para bater um papo com a gente. Vamos lá? Eu me chamo Maria Santina de Castro Morini, sou professora da Universidade de Mogi das Cruzes há 23 anos. Me formei em Ciências Biológicas, então sou uma bióloga, sou uma zoóloga, então eu gosto de trabalho com animais. Sou uma entomóloga, trabalho com insetos, especificamente com insetos sociais. Trabalho há 23 anos na Universidade de Mogi das Cruzes, dando aula para cursos de ciências biológicas, formar novos biólogos e também de fazer pesquisa. Então, no meu laboratório eu mantenho alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doc. E lá na universidade, meus alunos, todos eles trabalham com a parte de insetos sociais, especialmente formigas, mas também nós trabalhamos com abelhas, então são insetos sociais importantíssimos para nós seres humanos. Muito bem, aí eu recebi um convite muito especial da professora Andréia e da sua equipe para eu falar a respeito dos insetos, da Escola de Educação Infantil José Braz Neto, de Suzano. Eles me fizeram esse convite, um convite muito especial, que eu agradeço por demais. E um convite assim que eu falo assim que é mais do que especial, na verdade. Pense bem, as professoras empenhadas em querer saber mais sobre o meio ambiente, transmitir essas questões ambientais para as pessoas e falar sobre os insetos, que muitas vezes eles são esquecidos, são negligenciados. Sim, as pessoas pensam só nos malefícios que eles nos trazem, mas muito pelo contrário, os insetos, a grande maioria, volto a repetir, a grande maioria não nos prejudica, a maioria nos traz benefícios, que muitas vezes a gente não enxerga. Então pense bem, quando nós estamos assim numa casa, aí vê um inseto, fala assim, não, mata porque é bicho, Então vamos tentar mudar esse pensamento um pouco, porque, volto a repetir, a grande maioria dos insetos não nos trazem malefícios, muito pelo contrário, nos trazem sempre benefício. O que é um inseto? Então vocês poderiam responder assim para mim, insetos são aqueles bichinhos que têm asas, mas nem sempre os insetos têm asas, mas todos têm antenas. Todos têm 3 pares de pernas. Onde estão as antenas? Na região da cabeça. Onde estão as pernas? Na região que nós chamamos de tórax. E sempre 3 pares de pernas. Os insetos, eles podem ser definidos pelo fato deles terem antenas, pelo fato deles terem as pernas, os 3 pares de pernas, tá? E pelo fato também deles terem uma divisão no corpo bem característica. Nós conseguimos saber onde é a cabeça, conseguimos saber onde é o tórax e conseguimos saber onde é o abdômen. Será que nós conseguimos saber que é um inseto pelo fato dele ter uma estrutura externa que nós chamamos de exoesqueleto duro, tá? Também, só que essa característica ela é própria do grande grupo que os insetos pertencem, que são os artrópodes. Os artrópodes têm essa estrutura que nós chamamos de exoesqueleto, fora, cobrindo o seu corpo, por isso que o nome exoesqueleto, esqueleto externo. Nós, seres humanos, temos um esqueleto interno, que é chamado de endoesqueleto. Então, o fato deles possuírem o exoesqueleto não os distingue dos outros artrópodes, mas os distingue de outros animais. E quando que os insetos surgiram no nosso planeta? Há 480 milhões de anos atrás, ou seja, é um grupo bastante antigo, Isso quando comparados a nós. Nós somos uma espécie muito recente nesse planeta. Por isso que nosso convívio com os insetos precisa ser harmonioso. O fato de nós estarmos no ambiente urbano e cada vez mais distante do ambiente natural, do meio ambiente, o que acontece? Nós passamos a ter medos e preconceitos contra esse grupo de animal. Nós não vamos prejudicá-los e nem eles vão nos prejudicar, tá? Então, uma convivência harmoniosa.
Eu acabei de assistir um vídeo espetacular que elas fizeram, mostrando diversos sons, né, que os insetos produzem. E elas colocam que muitos deles não são audíveis para nós, porque não é numa frequência que nós ouvimos. Os insetos produzem aqueles sons para eles se reproduzirem, né, para eles se protegerem. Cada grupo, cada espécie tem um som. Olha que espetáculo, que é reconhecido pela própria espécie. Quais são os principais insetos da área urbana? Qual inseto que a gente tem mais medo nas nossas casas, né? Normalmente a resposta é barata, né? Eles têm medo, têm asco, né? Tem assim nojo. Barata está sempre relacionada a lixo, né? Então tem medo de trazer alguma bactéria, algum fungo para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos alimentos, né? E tem razão, porque elas podem ser vetores mecânicos, então temos de ter esse receio mesmo. A preocupação muitas vezes é com cupins, porque o cupim vai lá no nosso guarda-roupa, no batente da porta, nos armários da cozinha, onde tem madeira, porque eles vão atrás da celulose da qual eles se alimentam. Porque o cupim está lá, né? O cupim está lá porque nós colocamos a nossa casa no lugar da casa deles. E então, aí eles vão procurar alimento, eles vão procurar abrigo. Onde eles vão procurar? Justamente onde tem madeira. Então, vamos tentar conviver harmoniosamente. Como nós faremos isso? Gente, hoje tem muitas técnicas para que nós possamos viver em harmonia com os insetos, e não somente com os insetos, mas com outros animais da natureza também. Além das baratas, além dos cupins, nós incomodamos muito com as moscas, com os mosquitos, com os pernilongos. Pense bem nos pernilongos. Nossa, quantas noites a gente passa sem dormir? Ou então, quando a gente vê um pernilongo, nossa, esse aí pode, será que é um mosquito da dengue? Dengue, zika, chikungunya. Não é algo que nós possamos brincar, muito pelo contrário, né? Os danos que nos causam são muito grandes, mas vamos pensar mais um pouquinho. Por que será que esses insetos estão nos incomodando? Será que nós não destruímos muitos ambientes onde eles eram controlados naturalmente, onde se tinha muitos predadores, tipo assim, uma lagartixa, um sapo? Hoje nós não ouvimos praticamente os sons de anfíbios, nós não vemos lagartixas nas nossas casas. E essas lagartixas, qual o papel delas? Elas acabam se alimentando, controlando esses insetos naturalmente. E eu não vou precisar usar inseticidas. Num ambiente saudável, esses insetos teriam o quê? Predadores naturais, e consequentemente eles não nos incomodariam, porque a população deles seria muito pequena. Pense bem, olha quantos rios estão mal cuidados, quanta poluição que esses rios têm, né? Quanto esgoto está sendo jogado nesses rios. Tudo isso aumenta a chance, né, desses insetos estarem muito próximo de nós. Tem outro inseto que incomoda muito a dona de casa, muitas pessoas, que são as formigas. Então, no ambiente urbano, nós também vamos encontrar muitas formigas. Elas podem ser vetores mecânicos, né, de determinadas bactérias, né, de fungos, mas isso é muito pequeno diante do papel que esses insetos têm para conosco, tá? Como nós vamos ver, né, vou explicar direitinho para vocês. O que acontece? Esses animais, eles vão atrás de alimento, né? E aí, o alimento para sobreviver, nós também vamos ao supermercado buscar alimentos para nós sobrevivermos. Então, esses animais também. Qual que é o supermercado deles? Se nós estamos ocupando o ambiente deles, o supermercado deles acaba sendo a nossa casa. Então, se nós mantivermos o nosso ambiente também em termos de limpeza, em termos de não entulho, né, não lugares, né, para que eles possam se esconder, né, então é uma maneira também de controlá-los. Nós podemos, por exemplo, manter praças e jardins, parques urbanos, praças, os jardins de frente da nossa casa, ou mesmo lá no fundinho do nosso quintal, se a gente tiver um cantinho de terra, vamos plantar algumas plantinhas, né? E isso pode ser um nicho para esses animais, e não necessariamente no interior das nossas casas.
será que é a importância dos insetos no meio ambiente? Já se perguntaram o fato da nossa alimentação, dos nossos alimentos chegarem até as nossas mesas? Nós vamos até o supermercado, mas já pensaram na cadeia que vem atrás desse supermercado? Qual que é essa cadeia produtiva? Né? Então, para chegar o alimento até a nós, primeiro, né, precisa ter um agricultor lá, precisa ter terra saudável, tá? E precisa ter os polinizadores. Então, um serviço ecossistêmico essencial, olha com a palavra que eu falei, serviço ecossistêmico, né? O que é isso? São serviços que nós recebemos de graça de um ambiente natural, como a polinização. Então, as abelhas polinizam as plantas e as plantas, elas nos fornecem o fruto e desse fruto nós nos alimentamos. Se nós não tivermos abelhas, cerca de 75% dos nossos alimentos, não chegam até nós. Por quê? Porque esses alimentos são frutos da polinização das abelhas, tá? Então a abelha é um inseto fundamental para a sobrevivência do ser humano. Quando nós poluímos o ar, quando nós poluímos o solo, quando nós poluímos as águas, muitos insetos dependem da água para completar o seu ciclo de vida, né? Quando nós prejudicamos o ambiente de uma maneira geral, necessariamente algum grupo de insetos nós estamos prejudicando. Hoje 40% dos insetos se encontram em declínio, né? Então é um número bastante preocupante, né, para a sobrevivência nossa no nosso planeta. Temos aqueles que são polinizadores, nós temos aqueles que são predadores. Então esses que são predadores são importantes. Por exemplo, eles predam pragas que se encontram lá no cultivo. Então o agricultor pode se beneficiar disso. Ou seja, se em volta do seu cultivo tiver um fragmento de mata, então uma vegetação, né, que possibilite a existência de insetos predadores, esses insetos predadores, ele vai predar outros insetos que prejudicam aquele cultivo. As formigas, por exemplo, são excelentes predadores, né? Então elas estão lá, acabam predando insetos que são prejudiciais ao cultivo. Além de serem predadores, eles fazem um outro serviço para o ambiente. Eles limpam, muitos animais morrem, então aquelas carcaças ficam no solo. Então lá vão os insetos fragmentar estas carcaças para que os fungos e as bactérias possam agir, e eles agem muito mais rapidamente, com mais eficiência, né, se esse material estiver fragmentado. Tá? Vamos pensar o solo. Nossa, sem o solo, nós seres humanos não sobreviveríamos, né? Então o solo precisa se manter saudável. Para que um solo seja saudável, ele precisa ter estrutura. Essa estrutura nós chamamos de uma estrutura física e química. Tá? E quem possibilita que o solo tenha uma boa estrutura? A grande maioria é insetos e, consequentemente, o solo ele fica rico em oxigênio, fica rico em água, fica rico em matéria orgânica. Como que isso acontece? Os insetos, e aí eu posso dizer que a maioria é formiga, as formigas, para fazer seu ninho, elas perfuram o solo, tá? Então fazem muitos buraquinhos, muitos buracos no solo. E ao fazer esses buracos, né, e a chuva, né, a chuva caindo, ela vai cair justamente, ela vai percolar toda aquela camada do solo, aquelas camadas, por meio desses orifícios, desses inúmeros orifícios, tá? Então a água vai caindo, vai percolando lentamente. Com isso o solo vai sendo, né, umedecido, encharcado, vai chegar até os lençóis freáticos, né, e vai conseguir manter a umidade por muito tempo. Além da água percolando por esses orifícios, a gente tem o quê? Tem oxigênio chegando, nós temos o que também? Matéria orgânica chegando. Isso tudo possibilita que o solo ele seja o quê? Ele seja uma estrutura rica para
né, manter uma vegetação, seja uma vegetação nativa ou seja uma vegetação que o homem plantou. Para que um solo seja saudável, necessariamente ele tem de ter animais, tá? E esses animais, uma boa parte deles pertence aos insetos. Vocês já ouviram falar do cambuci? Sim? Então, o cambuci é polinizado por uma abelha e essa abelha vive no solo, né? Então, para ter aqueles frutos lindos, né, uma boa produtividade, o produtor depende de uma abelha e essa abelha vive no solo. Se o solo não for saudável, logicamente essa abelha também não vai sobreviver ali e aí vai prejudicar toda uma cadeia produtiva. Como conviver harmoniosamente bem com eles, né? Olha, se nós mantivermos um ambiente saudável, necessariamente esses insetos terão a população controlada, como eu já disse, né? E nas nossas casas, da mesma forma, então o ambiente saudável vai manter a população dos insetos que nós consideramos que nos trazem malefícios de uma maneira controlada. Eu posso matar os insetos? Vamos pensar ao contrário. Vamos criar nichos para que os insetos possam viver. Por exemplo, nós podemos ter parques, jardins, nós podemos ter um quintal, né, com algumas plantas, um ambiente mais saudável. Nós também vamos usufruir desse ambiente mais saudável. Uma cidade mais arborizada, nós vamos usufruir, né, desses benefícios de uma cidade ser mais arborizada. Mais árvores traz mais biodiversidade. E traz algo importante também, queda de temperatura. Então essa temperatura alta que nós estamos vivendo hoje, né, nesses dias está muito calor, né? Então uma cidade mais arborizada também diminui a temperatura e ajuda nessa questão da biodiversidade dos insetos e de outros animais, né? Também o que a professora Andréia e sua equipe fizeram é de extremo valor, porque elas estão mostrando, né, tentando mostrar para os seus alunos e para a comunidade nas adjacências da escola, né, que os insetos eles são fundamentais para um ambiente saudável.